foi um problema que a gente notou, né? Na verdade, esses são detalhes que podem aparecer na gravação mais até do que tá lá, entendeu? Se entra um feedback numa gravação, um ruído, por exemplo, entra um canal de guitarra, um canal de voz com um ruído, não dá para usar, né? Então aí se tiver um cabeamento errado e tal, mas não são coisas que você percebe no show. Eu queria saber dele o seguinte: se o som lá no dia, quando ele estava lá, se ele notou que tinha muita reverberação e no dia do Holy Live, se ele lembra de ter algum problema com o som. I don't think we heard. Honestly, it was an amazing atmosphere. The crowd was wild. We were 30 years younger, so it was much more people shouting, screaming, jumping, bumping into each other. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. The only question I would want to ask as a fan, but I think you probably answered to it in Portuguese, so maybe I'm sorry if I repeat stuff. But yes, we definitely need to find a way to get the full tapes of the complete show, because many, many, many fans want to hear it. It was an awesome show. I wouldn't be able to say that the band was in their prime, because every era they've been into, they've done some great, great stuff. So some people are going to say it was the pinnacle of the band. I would argue about that. But honestly, it was a tremendous show. I read something about the bootleg. I never heard any bootleg of that show, so maybe I don't have a good source. But yeah, we definitely need to hear the whole show. So do something, find the tapes, find someone to remaster it, ask the fans to contribute. I think you will be surprised how many people would like to hear it. Ok. A tradução para isso é muito simples, né, Rafael? Ele tá falando assim, gente, dá um jeito de fazer esse show inteiro sair, né? So I'm sorry, it wasn't a question, it was a request. É só um pedido. Né? Ok, request noted. E agora eu queria que se o Rafael tem alguma pergunta pro Antoné sobre aquele dia do show de público, na questão de saber do público, o que ele achou daquele show do Holy Live, né? Eu queria que você perguntasse uma coisa que você perguntaria para os fãs, porque é que o Antoné está representando o público, os fãs franceses aqui hoje. Sim, uma coisa que eu achei legal, que o Antoine, até hoje, ele acompanha a banda. Ele mesmo disse, ele não pode dizer que a banda está no prime naquela época, porque, na verdade, a banda continuou evoluindo, isso eu achei legal. Tanto que ele continua acompanhando, na nossa turnê nos Estados Unidos, ele esteve no Canadá, foi ele que produziu as imagens que tem de um show no Canadá, muito boa, da turnê do Homem, né? E realmente a banda estava ali, não tem overdub, não tem nada, é a banda tocando e está muito bom. Eu queria saber dele o seguinte: se o som lá no dia, quando ele estava lá, se ele notou que tinha muita reverberação e no dia do Holy Live, se ele lembra de ter algum problema com o som. I don't think we heard. Honestly, it was an amazing atmosphere. The crowd was wild. We were 30 years younger, so it was much more people shouting, screaming, jumping, bumping into each other. I'm quite sure you do the same in South America. So it was very, very different times for the concerts. And we didn't pay attention that much to the sound because the vibe was there.
So honestly, I have no memory of that, but I don't remember. Usually, even when you're young and you don't know anything about music, you can hear something is wrong. You can hear some sounds and stuff. We didn't pay attention to all that. And again, the band seemed really happy afterwards backstage. So for young teenagers, young fans, we didn't notice anything. Legal. Nota-se que o Canais fez um bom trabalho. Sim, e por isso eu também nem lembrava de ter som, assim, né? E foi um problema que a gente notou, né? Na verdade, esses são detalhes que podem aparecer na gravação mais até do que tá lá, entendeu? Se entra um feedback numa gravação, um ruído, por exemplo, tem o canal de guitarra, o canal de voz com um ruído. Não dá para usar, né? Então, aí se tiver um cabeamento errado e tal, mas não são coisas que você percebe no show. E você, Canais, o que você ia falar sobre isso? É exatamente o que eu tinha falado. Eu imaginava que o problema tinha sido uma coisa que aconteceu lá no local, mas então, pelo jeito, foi alguma coisa desse tipo mesmo. Seria muito interessante a gente pôr a mão nesse material, viu? Eu me coloco à disposição, se tiver esse material, dá uma revisada, vem aqui a gente ver junto isso. Seria legal encontrar isso. Muito interessante. Eu já tô indo atrás disso, tá? Eu já tô, já tem um pessoal correndo atrás disso aí. Tô otimista que isso aí vai aparecer. Deve aparecer, alguém tem isso, né? Ninguém vai apagar um material desse. Você lembra em que foi gravado, aliás, Rafael? Tem produtores que ficam em estúdio. O cara muda de estúdio, muda de cidade, esse que é o problema, entendeu? E você lembra que as fitas de rolo, nessa época, é o seguinte, uma gravação como essa é um porta-mala de um carro. Ah, então, peraí, foi gravado em fita, eu não me lembro no que foi gravado. Foi gravado em fita ainda. Foi, o André fala que foi nas DATs. O André fala isso. E foi as DATs, né? Foi em DAT? Pode ter sido em DAT. Ele falou que inclusive teve um problema de sync. Que eu não entendo nada. Foi o que o André falou. É um problema de sync também. Então, DAT, ele tem um canal, um negocinho com 8 canais, né? Você juntava vários DATs e um dos canais era o de sincronia, que é um ruído, né? Para sincronizar tudo. E esse sincronismo, tipo, quando você está no estúdio e deu pau, você volta e toca de novo. Num show já não tem isso. Agora, vamos ver. Hoje em dia é fácil sincronizar também, né? Se você coloca todas as ondas lá, quer dizer, é questão de chegar. O problema do DAT também é que ele mofa. O DAT é um tipo de fita que mofa, né? Não é, Guilherme? É como um VHS, mofa. Mofa. Mas então, vamos torcer que tenha. Tem que primeiro achar, subir tudo num computador, botar num HD, salvar tudo e começar a mexer. É um quebra-cabeça. Então, primeira coisa é achar tudo isso. Vamos começar a rezar, né? Todo mundo aí fazer um pensamento positivo aí que tá sendo trabalhado nisso daí. O Rafael já confirmou com a gente aí aqui. Sim. Acho que ele não falou isso pra ninguém, ele tá falando pra gente aqui, quem tá ouvindo isso, já vai encher de esperanças já, né? Como nós aqui estamos. Com esperanças vãs, tá? Mas já tendo um mínimo de esperança de que está sendo feita uma força para que isso aconteça, já é muito importante para todos os nossos fãs aí. É ótimo saber que está sendo feito isso aí. Como eu falei no começo, aproveitar os 30 anos do Anga, né? Que além do... Como eu falei, 25 anos, o ano que vem, 25 anos do Holy Live seria ótimo a gente ter, né, uma versão 25 anos completa, full aí, do Holy Live aí.